por meio de exigências. Meu cônjuge pode, de fato, ceder às minhas exigências, mas isso não é uma expressão de amor. É um ato de medo, de culpa ou de algum outro sentimento, mas não de amor. Assim, o pedido cria a possibilidade de expressar amor, enquanto a exigência sufoca essa possibilidade. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Nessa linguagem, porém, existem vários dialetos. Já discutimos alguns deles, mas existem muitos outros. Livros e artigos foram escritos sobre o assunto. Todos os dialetos têm em comum o uso de palavras para transmitir afirmação ao cônjuge. Para o psicólogo William James, é bem possível que a mais profunda necessidade humana seja de sentir-se apreciado. As palavras de afirmação satisfazem essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é uma pessoa habituada a usar palavras, se essa não é a sua linguagem do amor primária, mas acha que pode ser a do seu cônjuge, sugiro que você mantenha um caderno ou um bloco de notas e lhe dê o nome de palavras de afirmação. Quando ler um artigo ou um livro sobre amor, registre as palavras de afirmação que encontrar. Quando ouvir uma palestra sobre amor ou escutar um amigo dizendo algo positivo sobre outra pessoa, tome nota. Com o tempo você terá uma ótima lista de palavras para usar na comunicação do amor a seu cônjuge. Talvez você queira usar palavras indiretas de afirmação. Isto é, dizer coisas positivas sobre seu cônjuge quando ele não estiver presente. Em algum momento alguém contará a ele, e você levará todo o crédito pelo amor. Diga à mãe de sua esposa que a filha dela é ótima. Quando sua sogra contar a ela o que você disse, o elogio será ampliado e você receberá ainda mais crédito. Também faça elogios a seu cônjuge na frente de outras pessoas quando ele não estiver presente. Ao receber honraria pública por alguma realização, não deixe de dividir o crédito com seu cônjuge. Você também pode praticar o ato de escrever palavras de afirmação. As palavras escritas têm o benefício de poder ser lidas repetidas vezes. Aprendi uma importante lição sobre palavras de afirmação e linguagens do amor anos atrás, na cidade de Little Rock, Arkansas. Visitei Bill e Betty Joe num lindo dia de primavera. Eles viviam numa linda casa, com uma cerca branca de madeira, gramado verde e flores silvestres a desabrochar. Uma paisagem idílica. No interior da casa, porém, descobri que o lirismo havia acabado. O casamento estava em ruínas. 12 anos e 2 filhos depois da cerimônia matrimonial, eles se perguntavam por que afinal haviam se casado. Pareciam discordar de tudo. A única coisa com que concordavam de fato era o amor que ambos sentiam pelos filhos. Conforme relatavam a história, percebi que Bill era viciado em trabalho e reservava muito pouco tempo para a esposa, Betty Joe. Ela trabalhava meio período, basicamente para poder sair de casa. O método do casal para lidar com as coisas era o afastamento. Tentaram se afastar um do outro para que os conflitos não parecessem tão grandes, mas o ponteiro no tanque de amor de ambos estava no vermelho. Disseram-me que fizeram terapia conjugal, mas aparentemente não houve muito progresso. Participavam do meu seminário sobre casamento e eu iria embora no dia seguinte. Aquele provavelmente seria meu único encontro com Bill e Betty Joe. Decidi pôr as cartas na mesa. Passei 1 hora com cada um separadamente. Ouvi com atenção a história de ambos. Descobri que apesar do vazio de seu relacionamento e de suas muitas discordâncias, eles apreciavam certas coisas um no outro. Bill reconheceu. Ela é uma boa mãe. Também é uma boa dona de casa e uma excelente cozinheira quando resolve cozinhar. Mas ela não expressa afeto algum. Trabalho sem parar e não sinto nenhuma apreciação da parte dela. Em minha conversa com Betty Joe, ela concordou que Bill é um excelente provedor. Contudo, disse: mas ele não me ajuda em nada em casa e nunca tem tempo para mim. De que adianta ter uma casa, um carro para viajar e tudo mais se não há tempo para desfrutar deles? Com essas informações, decidi concentrar meu aconselhamento em uma única sugestão a cada um. Disse a Bill e Betty Joe separadamente que cada um deles tinha a chave para mudar o clima emocional do casamento. A chave é expressar apreciação pelas coisas de que você gosta nele, nela, e por ora, suspender as reclamações por aquilo que não agrada. Repassamos os comentários positivos que fizeram a respeito do outro e ajudei-os a escrever uma lista das características positivas. A lista de Bill se concentrou nas atividades de Betty Joe como mãe, dona de casa e cozinheira. A lista de Betty Joe focou o trabalho duro de Bill e sua provisão financeira à família. Fizemos as listas da maneira mais específica possível. Eis a lista de Betty Joe. Ele não perdeu um dia sequer de trabalho nos últimos 12 anos. É um trabalhador dedicado. Recebeu várias promoções ao longo dos anos. Sempre pensa em maneiras de aperfeiçoar sua produtividade. Paga as prestações da casa todo mês. É um bom administrador financeiro. Comprou um carro de viagem para a família 3 anos atrás. Mantém o jardim em ordem ou contrata alguém para fazer o serviço. É generoso com as finanças. Coloca o lixo para fora sempre que necessário. Concorda que eu use meu salário como desejar. E a lista de Bill. Ela arruma as camas todos os dias. Mantém a casa limpa e arrumada. Prepara um bom café da manhã para as crianças todos os dias. Prepara o jantar cerca de 3 vezes por semana. Faz as compras de supermercado. Ajuda as crianças a fazerem suas tarefas escolares. Leva as crianças para a escola e para as atividades da igreja. Dá aulas para crianças pequenas na escola dominical. Lava e passa as roupas da família. Sugeri que adicionassem à lista coisas que percebessem nas semanas seguintes. Também sugeri que 2 vezes por semana escolhessem uma atitude positiva e a elogiassem para o cônjuge. Dei uma orientação adicional. Disse a Betty Joe que caso Bill a elogiasse, ela não deveria retribuir com outro elogio, mas simplesmente recebê-lo e dizer: obrigado por dizer isso. Dei a mesma orientação a Bill. Incentivei-os a agir assim durante 2 meses, e se considerassem útil, poderiam continuar. Se a experiência não ajudasse o clima emocional do casamento, então eles poderiam descartá-la como qualquer outra tentativa fracassada. No dia seguinte, entrei no avião e voltei para casa. Marquei na agenda para telefonar ao casal dali a 2 meses para saber o que havia acontecido. Quando liguei no meio do verão, pedi para falar com cada um individualmente. Fiquei surpreso ao notar que Bill dera vários passos adiante. Ele havia imaginado que eu dera a Betty Joe o mesmo conselho que dera a ele, mas não viu problema nisso. Na verdade, ele a adorou. Ela agora expressava apreço por seu esforço no trabalho e por ele sustentar a família. Ela realmente me fez sentir um homem de novo. Temos muito a caminhar, Dr. Chapman, mas acredito de verdade que estamos no caminho certo. Quando conversei com Betty Joe, porém, descobri que ela deu apenas alguns passos à frente. Ela disse: as coisas melhoraram um pouco, Dr. Chapman. Bill me elogia, como o senhor sugeriu, e acredito que ele é sincero. Mas ele ainda não passa tempo comigo. Continua tão ocupado com o trabalho que quase nunca passamos tempo juntos. Conversando com Betty Joe, me dei conta de ter feito uma descoberta significativa. A linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a linguagem do amor da outra. Estava óbvio que a linguagem do amor primário de Bill era palavras de afirmação. Era esforçado no trabalho e gostava do emprego, mas seu maior desejo era que a esposa expressasse apreciação por seu trabalho.
Esse padrão provavelmente se estabeleceu ainda na infância, e a necessidade de elogios permanecia importante em sua vida adulta. Betty Jo, por outro lado, clamava emocionalmente por outra coisa. Isso nos leva à segunda linguagem do amor. Sua vez. Compartilhe com seu cônjuge momentos em que as palavras causaram impacto profundo na vida de vocês, tanto positivo quanto negativo. Se a linguagem do amor do seu cônjuge são palavras de afirmação, 1. Para não esquecer que a linguagem do amor primário do seu cônjuge são palavras de afirmação, imprima as frases a seguir no cartão de 10 por 15 e coloque no espelho ou em algum outro lugar que você veja diariamente. As palavras são importantes. 2. Durante uma semana, registre por escrito todas as palavras de afirmação ditas diariamente a seu cônjuge. Na segunda-feira eu disse: você caprichou nessa refeição. Você fica muito bem com essa roupa. Fiquei feliz por você ter levado as crianças para a escola. Na terça-feira eu disse, e assim por diante. Você pode se surpreender para o bem ou para o mal com sua maneira de expressar palavras de afirmação. 3. Estabeleça o objetivo de fazer a seu cônjuge um elogio diferente a cada dia durante um mês. Se é verdade que uma maçã por dia traz saúde e alegria, talvez um elogio diário mantenha a saúde conjugal em ordem. Se preferir, registre esses elogios para não repeti-los. 4. Enquanto assiste a televisão, leia ou escuta a conversa de outras pessoas, repare nas palavras de afirmação usadas. Anote-as num caderno ou mantenha um registro eletrônico. Leia as declarações periodicamente e escolha aquelas que você poderia usar com seu cônjuge. Quando usar uma delas, anote a data. Seu caderno de anotações pode se tornar seu livro de amor. Lembre-se, as palavras são importantes e muito. 5. Escreva uma carta, um parágrafo ou uma frase amorosa a seu cônjuge e entregue a ele discretamente ou com estardalhaço. Quem sabe um dia você encontre a carta guardada em algum lugar especial. As palavras são importantes. 6. Elogie seu cônjuge na presença dos pais ou dos amigos dele. Você receberá crédito duplo. Seu cônjuge se sentirá amado e os pais dele se sentirão felizes por ter um genro ou uma nora tão admirável. 7. Procure pontos fortes de seu cônjuge e diga-lhe quanto você aprecia essas qualidades. Existem grandes chances de que ele venha a se esforçar para viver de acordo com essa reputação. 8. Diga a seus filhos que excelente pessoa o pai ou a mãe deles é. Faça isso tanto na presença quanto na ausência de seu cônjuge. Capítulo 5. Segunda linguagem do amor. Tempo de qualidade. Eu deveria ter percebido qual era a linguagem do amor primária de Betty Jo desde o início. O que ela estava dizendo naquele dia de primavera, quando fiz uma visita a ela e a Bill em Little Rock. Bill é um bom provedor, mas ele não passa tempo comigo. De que adianta ter todas essas coisas se nem mesmo conseguimos desfrutá-las juntos? Qual era o desejo de Betty? Tempo de qualidade com Bill. Ela queria a atenção dele. Queria que ele se concentrasse nela, que lhe desse tempo, que fizessem coisas juntos. Ao usar a expressão tempo de qualidade, refiro-me a dar atenção completa a alguém. Não me refiro a sentar no sofá e assistir a televisão juntos. Quando você passa tempo dessa maneira, quem recebe sua atenção é o apresentador do programa, não o cônjuge. Quero dizer, sentar-se no sofá com a televisão desligada, conversando de frente para o outro, com atenção mútua. Significa sair para passear, só vocês dois, ou quem sabe comer fora, olhos nos olhos, e conversar. Já notou que num restaurante é quase sempre perceptível a diferença entre namorados e casados? Casais de namorados olham nos olhos um do outro e conversam. Já os casados sentam-se ali e ficam olhando em volta do restaurante. É nítida a impressão de que eles foram até lá apenas para comer. Quando me sento com minha esposa e lhe dou 20 minutos de minha total atenção e ela a mim, oferecemos ao outro 20 minutos de nossa vida individual. Nunca mais teremos aqueles 20 minutos de novo. Estamos entregando parte de nossa existência ao outro. Esse é um poderoso comunicador do amor. Um remédio não é capaz de curar todas as doenças. Cometi um erro grave no meu aconselhamento a Bill e Betty Jo. Presumi que as palavras de afirmação seriam tão significativas para ela quanto para ele. Esperava que, se cada um fizesse a afirmação verbal adequada, o clima emocional mudaria e ambos se sentiriam amados. Funcionou para Bill. Ele passou a se sentir mais positivo em relação à esposa. Começou a receber apreciação genuína por seu esforço no trabalho, mas não funcionou tão bem para Betty Jo, pois palavras de afirmação não eram sua linguagem do amor primária. Sua linguagem era tempo de qualidade. Peguei o telefone mais uma vez e agradeci a Bill por seus esforços nos últimos 2 meses. Disse-lhe que ele fizera um excelente trabalho de afirmação verbal com Betty Jo e que ela ouvira suas declarações. Ele, porém, respondeu: mas Dr. Chapman, minha esposa, ainda não está feliz. Não acredito que as coisas melhoraram muito para ela. Você está certo, respondi. Acho que sei a razão disso. O problema é que sugeri a linguagem do amor errada. Bill não fazia a menor ideia do que eu estava dizendo. Expliquei que os motivos de alguém se sentir amado nem sempre são os mesmos da outra pessoa. Ele concordou que sua linguagem eram palavras de afirmação. Disse-me que era algo importante para ele desde a infância e que se sentia bem quando Betty Jo demonstrava apreciação pelas coisas que ele fazia. Expliquei que a linguagem de Betty Jo não eram palavras de afirmação, mas sim tempo de qualidade. Apresentei o conceito de dar ao cônjuge atenção completa. Não conversar enquanto lê o jornal ou assiste à televisão, mas olhar nos olhos, dedicar atenção plena, fazer com a pessoa algo de que ela gosta e fazê-lo de coração. Como acompanhá-la a um concerto de música clássica, disse Bill. Pude ver que luzes se acendiam em Little Rock. Dr. Chapman, é disso que ela sempre reclamou. Não faço coisas com ela, não passo tempo ao seu lado. Ela vive dizendo que íamos a lugares e fazíamos coisas juntos antes de nos casarmos, mas agora ando ocupado demais. Não há dúvida de que essa é a linguagem do amor dela. Mas o que devo fazer? Meu trabalho exige muito de mim. Fale-me sobre seu trabalho. Durante os 10 minutos seguintes, ele me contou a história de sua ascensão profissional, de como havia se esforçado e se orgulhava de suas realizações. Falou-me de seus sonhos para o futuro e que, a seu ver, chegaria ao posto desejado nos próximos 5 anos. Então eu lhe perguntei: você quer chegar lá sozinho ou com a companhia de Betty Jo e de seus filhos? Quero que eles estejam comigo, Dr. Chapman. Quero que Betty desfrute disso ao meu lado. É por isso que sempre fico magoado quando ela me critica por passar muito tempo no trabalho. Faço isso tudo por nós. Quero que ela faça parte disso, mas ela é sempre tão negativa. Você está percebendo por que ela é tão negativa, Bill? A linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Você lhe dedica tão pouco tempo que o tanque de amor dela está vazio. Ela não sente segurança em seu amor. Assim, ela desconta naquilo que na mente dela rouba-lhe o tempo, ou seja, seu emprego. Ela não odeia de verdade o seu trabalho. Ela odeia o fato de sentir tão pouco amor de sua parte. Existe apenas uma solução, Bill, e ela custa alto. Você precisa reservar tempo para Betty Jo. Precisa amá-la com a linguagem do amor correta.
O senhor está certo, Dr. Chapman. Então, por onde eu começo? Você está com o caderno à mão, aquele em que fez uma lista de atitudes positivas de Betty Joe? Sim, está bem aqui. Ótimo. Vamos fazer outra lista. Que coisas, em sua opinião, Betty Joe gostaria que vocês fizessem juntos? Pense em coisas que ela já mencionou ao longo dos anos. Eis a lista de Bill. Passar finais de semana nas montanhas. Às vezes com os filhos, outras vezes só nós dois. Almoçar com ela, em um restaurante fino ou às vezes até mesmo no McDonald's. Chamar uma babá para cuidar das crianças e sair para jantar, só nós dois. Chegar em casa à noite, sentar e conversar com ela sobre meu dia e ouvir o que ela tem a dizer sobre o dia dela. Ela não quer que eu veja televisão enquanto conversamos. Passar tempo conversando com os filhos sobre as experiências que tiveram na escola. Brincar com as crianças. Fazer um piquenique com ela e as crianças no sábado sem reclamar das formigas e das moscas. Tirar férias com a família pelo menos uma vez por ano. Sair para caminhar juntos e conversar. Por fim, ele disse, essas são as coisas que ela mencionou no decorrer dos anos. Você sabe o que vou sugerir, não é? Praticar a lista. Isso mesmo, um item por semana, pelos próximos 2 meses. Onde encontrar tempo? Arranje algum jeito. Você é um homem inteligente, não estaria onde está se não soubesse tomar decisões. Você é capaz de planejar sua vida e incluir Betty Joe em seus planos. Eu sei, consigo fazer isso. E Bill, isso não tem a ver com diminuir seus objetivos vocacionais. Significa apenas que quando chegar ao topo, Betty Joe e seus filhos estarão lá com você. Isso é o que eu mais desejo. Se eu chegar ao topo ou não, quero que ela esteja feliz e quero desfrutar a vida com ela e nossos filhos. Os anos se passaram. Bill e Betty Joe chegaram ao topo e desceram, mas o importante é que fizeram isso juntos. Os filhos deixaram um ninho e o casal acredita que vive agora os melhores anos da vida. Bill se tornou um ávido fã de música clássica e Betty Joe mantém uma lista interminável em seu caderno das coisas que aprecia em Bill. Ele não se cansa de ouvi-las. Recentemente abriu a própria empresa e está perto do topo novamente. Seu trabalho não é mais uma ameaça a Betty Joe. Ela está animada e incentiva o marido. Sabe que ocupa o primeiro lugar na vida dele. Seu tanque de amor está cheio e se começar a esvaziar, sabe que um simples pedido de sua parte receberá a atenção completa de Bill. Não basta estar na mesma sala com alguém. Um ingrediente fundamental para oferecer tempo de qualidade ao cônjuge consiste em dedicar-lhe atenção focada, especialmente em tempos de tantas distrações. Quando o pai se senta no chão e joga uma bola para seu filho pequeno, sua atenção não está na bola, mas no filho. Naquele momento, não importa quanto dure, eles estão juntos. Se porém o pai estiver falando no celular enquanto joga a bola, sua atenção está diluída. Alguns maridos e esposas pensam que passam tempo juntos, quando na realidade apenas vivem perto um do outro. Estão na mesma casa, ao mesmo tempo, mas não estão juntos. A esposa que envia mensagens no celular enquanto o marido tenta puxar conversa não lhe oferece tempo de qualidade, pois ele não tem a atenção completa dela. Tempo de qualidade não significa que precisamos passar nosso tempo juntos olhando nos olhos um do outro. Significa fazer algo juntos e dedicar atenção completa à pessoa. A atividade é secundária. O importante em termos emocionais é passar tempo dedicado ao outro. A atividade é o veículo que gera o sentimento de proximidade. O que importa no ato paterno de jogar a bola para o filho pequeno não é a atividade em si, mas as emoções criadas entre pai e filho. Da mesma forma, se os momentos em que o marido e a esposa jogam tênis juntos forem um tempo de qualidade legítimo, ambos se concentrarão não no jogo em si, mas no fato de passarem tempo juntos. O que importa é o que acontece no nível emocional. O tempo juntos num objetivo comum comunica que nos importamos com o outro, gostamos de estar com ele e apreciamos fazer coisas juntos. Assim como palavras de afirmação, a linguagem do tempo de qualidade também possui muitos dialetos. Um dos mais comuns é o da conversa de qualidade. Refiro-me ao diálogo solidário em que dois indivíduos compartilham experiências, pensamentos, sentimentos e desejos em um contexto amigável e sem interrupções. A maioria das pessoas que reclama que seu cônjuge não conversa não quer dizer que o outro vive calado, mas sim que essa pessoa raramente participa de um diálogo agradável. Se a linguagem do amor primária de seu cônjuge é tempo de qualidade, esse diálogo é fundamental para sua percepção emocional de ser amado. A conversa de qualidade é algo bem diferente da primeira linguagem do amor. As palavras de afirmação se concentram no que dizemos, enquanto a conversa de qualidade enfoca o que ouvimos. Se compartilho meu amor por você por meio de tempo de qualidade e passamos esse tempo conversando, devo me concentrar em ser atencioso e ouvir com simpatia o que você tem a dizer. Farei perguntas não de maneira inquisitiva, mas com o desejo sincero de entender seus pensamentos, sentimentos e esperanças. Conheci Patrick quando ele tinha 43 anos e estava casado havia 17. Lembro-me dele porque suas primeiras palavras foram bastante dramáticas. Ele se sentou na poltrona do meu consultório e depois de apresentar-se rapidamente, inclinou-se para a frente e disse emocionado: Dr. Chapman, tenho sido um idiota, um completo idiota. O que levou você a chegar a essa conclusão? Perguntei. Estou casado há 17 anos e minha esposa me deixou. Agora percebo que idiota tenho sido. Repeti minha pergunta original. Como você tem sido um idiota? Minha esposa chegava em casa do trabalho e me contava sobre os problemas de seu emprego. Eu a escutava e depois lhe dizia o que, em minha opinião, ela deveria fazer. Sempre dei conselhos. Dizia que ela precisava confrontar os problemas, pois eles não desaparecem sozinhos, e que era preciso conversar com a pessoa envolvida ou com seu supervisor. Enfim, dizia que ela precisava lidar com os problemas. No dia seguinte, ela chegava em casa e me falava dos mesmos problemas. Então, eu perguntava se ela tinha feito o que eu havia sugerido no dia anterior. Ela balançava a cabeça e dizia que não. Então, eu repeti o conselho. Dizia que aquela era a maneira correta de lidar com a situação. Ela voltava para casa no dia seguinte e me falava dos mesmos problemas. Mais uma vez, perguntava se ela havia feito o que eu sugerira. Mais uma vez, ela dizia que não. E o que aconteceu na sequência? Depois de 3 ou 4 noites, fiquei irritado. Disse a ela que não esperasse compreensão de minha parte, uma vez que não estava disposta a aceitar meu conselho. Ela não precisava passar por tanto estresse e pressão. Ela resolveria o problema se fizesse aquilo que eu tinha dito. Meu coração doía por vê-la sofrendo assim, pois sabia que não era necessário ela passar por aquilo. Nas próximas vezes que ela falou sobre o problema, eu disse: não quero mais ouvir a esse respeito. Já lhe disse o que precisa fazer. Se você não escuta meu conselho, não quero mais saber do assunto. Fez uma pausa e prosseguiu. Eu me afastava e seguia a minha vida. Agora percebo que ela não queria meu conselho quando falava de suas dificuldades no trabalho. Ela queria solidariedade. Queria que eu a ouvisse e lhe desse atenção. Queria saber que eu poderia entender a dor, o estresse, a pressão. Queria saber se eu a amava e se estava ao lado dela. Ela não queria meu conselho. Queria apenas a certeza de que eu a entendia. Mas nunca tentei entendê-la. Estava ocupado demais dando conselhos e agora ela se foi.
Então ele perguntou: por que não entendemos essas coisas quando passamos por elas? Não enxerguei o que acontecia, só agora entendo como falhei com ela. A esposa de Patrick implorava por uma conversa de qualidade. Em termos emocionais, ela desejava que o marido concentrasse sua atenção nela, ao ouvir sua dor e frustração. Patrick não se concentrava em ouvir, mas em falar. Escutava apenas o suficiente para conhecer o problema e formular uma solução. Não a escutava por tempo suficiente para ouvir o clamor dela por apoio e compreensão. Muitas pessoas são como Patrick. Aprendemos a analisar problemas e criar soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento, não um projeto a concluir ou um problema a resolver. Um relacionamento exige um ouvido solidário, com o propósito de entender os pensamentos, sentimentos e desejos da outra pessoa. Devemos nos dispor a dar conselhos, mas somente se solicitados, e nunca de maneira condescendente. Poucos de nós sabem ouvir. Somos muito mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto aprender outro idioma, mas é necessário se quisermos comunicar amor. E isso é especialmente verdadeiro se a linguagem do amor primário do nosso cônjuge for tempo de qualidade, e seu dialeto, conversa de qualidade. Felizmente, diversos livros e artigos foram escritos sobre a arte de ouvir. Tentarei não repetir o que está escrito em outros lugares, mas sugiro as seguintes dicas práticas do resumo a seguir. 1. Mantenha contato visual com seu cônjuge enquanto ele estiver falando. Isso impede que sua mente vagueie e comunica à pessoa que ela tem sua total atenção. 2. Não faça alguma outra coisa enquanto escuta seu cônjuge. Lembre-se, tempo de qualidade consiste em dedicar total atenção a alguém. Se estiver fazendo algo que não possa parar imediatamente, diga a verdade a seu cônjuge. Eis uma possível abordagem positiva. Sei que você deseja conversar comigo e estou interessado em ouvir, mas quero lhe dar atenção total. Não posso fazer isso agora, mas se você me der 10 minutos para concluir isso que estou fazendo, vou me sentar com você e escutar o que tem a dizer. A maioria dos cônjuges respeita esse pedido. 3. Preste atenção aos sentimentos. Pergunte a si mesmo: que emoção meu cônjuge está sentindo? Quando achar que tem a resposta, confirme-a. Por exemplo: acho que você está desapontada comigo porque esqueci de... Isso dá à pessoa a oportunidade de esclarecer seus sentimentos e comunica que você ouve intencionalmente o que ela diz. 4. Observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, sobrancelhas franzidas e movimento dos olhos contêm dicas dos sentimentos da outra pessoa. Às vezes, a linguagem corporal transmite uma mensagem, enquanto as palavras transmitem outra. Peça esclarecimentos para certificar-se de que você sabe de fato quais são os sentimentos e pensamentos de seu cônjuge. 5. Não interrompa. Pesquisas recentes indicam que uma pessoa costuma ouvir por apenas 17 segundos antes de interromper e apresentar suas próprias ideias. Se eu lhe der minha atenção total enquanto você fala, refriarei minha vontade de defender a mim mesmo, de lançar acusações ou de declarar dogmaticamente a minha posição. Meu objetivo é descobrir seus pensamentos e sentimentos. Meu propósito não é me defender nem corrigir você, mas sim entendê-lo. A conversa de qualidade não exige apenas solidariedade ao ouvir, mas também disposição de revelar sentimentos pessoais. Quando a esposa diz: gostaria que meu marido conversasse, nunca sei o que ele está pensando ou sentindo, ela clama por intimidade. Deseja sentir-se próxima dele. Mas como pode se sentir próxima de alguém a quem não conhece? Para ela se sentir amada, ele deve aprender a se revelar. Se a linguagem do amor primária dela for tempo de qualidade e seu dialeto a conversa de qualidade, seu tanque de amor emocional nunca ficará cheio enquanto ele não revelar seus pensamentos e sentimentos. Para alguns de nós, a revelação pessoal não é algo fácil. Muitos adultos cresceram em lares onde a expressão de pensamentos e sentimentos não era incentivada, mas sim condenada. Pedir um brinquedo significava receber um sermão sobre a triste condição financeira da família. A criança ia embora se sentindo culpada e logo aprendia a não expressar seus desejos. Quando expressava raiva, os pais respondiam com palavras duras e severas. Assim, a criança aprendia que expressar sentimentos de irritação também não é apropriado. Se a criança sentia culpa por expressar decepção por não conseguir ir à loja com seu pai, ela aprendia a guardar esse desapontamento para si. Na idade adulta, muitos aprendem a negar seus sentimentos. Não temos mais contato com o nosso eu emocional. A esposa diz ao marido: como você se sentiu em relação ao que Steve disse? O marido então responde: acho que ele está errado. Ele deveria ter agido assim e assado. No entanto, ele não está revelando seus sentimentos, mas expressando seus pensamentos. Talvez tenha razão para se sentir irritado, magoado ou desapontado, mas vive há tanto tempo em seu mundo de pensamentos que já não reconhece seus sentimentos. Quando decidir aprender o dialeto da conversa de qualidade, será como aprender um novo idioma. O princípio é este: entre em contato com seus sentimentos e conscientize-se de que é uma criatura emocional, a despeito de ter negado essa parte de sua vida. Se você precisa aprender o dialeto da conversa de qualidade, comece a prestar atenção às suas emoções quando estiver longe de casa. Leve consigo um bloco de anotações e mantenha-o consigo diariamente. 3 vezes por dia, pergunte a si mesmo: que emoções senti nas últimas 3 horas? O que senti a caminho do trabalho enquanto o motorista atrás de mim andava colado ao meu carro? O que senti quando parei no posto de gasolina e a bomba automática não parou quando o tanque estava cheio, derramando gasolina na lateral do carro? O que senti ao chegar ao escritório e descobrir que o projeto em que estou trabalhando precisa ser entregue em 3 dias, quando eu achei que teria outras 2 semanas? Escreva seus sentimentos no bloco de anotações e acrescente 1 ou 2 palavras para lembrá-lo da situação correspondente àquele sentimento. Sua lista pode ser mais ou menos assim: de um lado, situação; do outro, sentimento. Motorista colado. Raiva. Posto de gasolina. Irritação. Prazo de 3 dias. Frustração e ansiedade. Faça esse exercício 3 vezes ao dia e você descobrirá sua natureza emocional. Usando seu bloco de notas, comunique brevemente suas emoções e situações a seu cônjuge o máximo de dias possível. Em algumas semanas, você se sentirá à vontade para expressar suas emoções com seu parceiro. Por fim, conseguirá discutir suas emoções em relação a seu cônjuge, seus filhos e as situações domésticas. Lembre-se, as emoções em si não são nem boas nem ruins. São simplesmente a reação psicológica aos acontecimentos da vida. Tomamos decisões com base em nossos pensamentos e emoções. Quando o motorista andava colado atrás de seu carro e você se sentiu irritado, talvez alguns destes pensamentos lhe passaram pela cabeça. Gostaria que ele saísse da pista. Gostaria que ele me ultrapassasse. Se não houvesse risco de multa, pisaria no acelerador e o deixaria comendo poeira. Deveria enfiar o pé no freio e deixar que a seguradora me presenteasse um carro novo. Talvez eu encoste e o deixe passar.
No final, você tomou alguma decisão, ou o outro motorista desacelerou, desviou do caminho, ou o ultrapassou e você chegou a salvo ao trabalho. Em cada situação da vida, temos emoções, pensamentos, desejos e, finalmente, ações. É a expressão desse processo que chamamos de revelar a si mesmo. Se você optar por aprender o dialeto amoroso da conversa de qualidade, esse é o caminho de aprendizado a ser seguido. Nem todos somos desconectados de nossas emoções, mas quando se trata de conversar, todos somos afetados por nossa personalidade. Tenho observado 2 tipos básicos de personalidade. Chamarei o primeiro de Mar Morto. Na pequena nação de Israel, o Mar da Galileia flui rumo ao sul pelo Rio Jordão até o Mar Morto, que não vai a lugar nenhum. Ele recebe, mas não doa. Esse tipo de personalidade obtém muitas experiências, emoções e pensamentos durante o dia. Possui um enorme reservatório onde armazena essas informações e sente-se perfeitamente feliz em não conversar. Se você perguntar a uma pessoa do tipo Mar Morto o que há de errado, por que você está quieto hoje, ela provavelmente responderá algo como não há nada errado, o que o leva a pensar que há. E essa resposta é absolutamente honesta. Ele está contente em não conversar. Poderia dirigir de Porto Alegre a São Paulo sem dizer uma única palavra e se sentiria perfeitamente feliz. No outro extremo está o Yacho Tagarela. Com esse tipo de personalidade, tudo que passa pelos olhos ou pelos ouvidos sai pela boca, e raramente se passam mais que 60 segundos entre um momento e outro. Falam de qualquer coisa que vem ou ouvem. De fato, se não houver ninguém em casa com quem conversar, ligam para alguém. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu ouvi? Se não encontram ninguém por telefone, conversam sozinhos, pois não possuem reservatório. É muito comum que um Mar Morto se case com um Yacho Tagarela. Isso acontece porque durante o namoro, essa é uma combinação muito atraente. Se você é um Mar Morto e tiver um encontro com um Yacho Tagarela, a noite será incrível. Você não precisa pensar em como iniciar ou manter a conversa durante o jantar. De fato, nem se preocupe com isso. Tudo que precisa fazer é balançar a cabeça e dizer e ela preencherá toda a noite. Você irá para casa pensando, que pessoa maravilhosa. Por outro lado, se você é um Yacho Tagarela e sair com o Mar Morto, a noite será igualmente ótima, pois o Mar Morto é o melhor ouvinte do mundo. Você tagarela durante 3 horas e ele ouvirá atentamente. Então, você irá para casa pensando, que pessoa maravilhosa. A atração é recíproca. Contudo, após 5 anos de casados, o Yacho Tagarela acorda pela manhã e diz, estamos casados há 5 anos e eu não o conheço. O Mar Morto, por sua vez, diz, eu a conheço muito bem. Gostaria que interrompesse o fluxo e me desse um tempo. A boa notícia é que o Mar Morto pode aprender a conversar e o Yacho Tagarela a ouvir. Somos influenciados por nossa personalidade, mas não controlados por ela. Uma maneira de aprender novos padrões é estabelecer um momento diário de compartilhamento no qual cada um falará sobre 3 coisas que ocorreram naquele dia e qual o seu sentimento em relação a elas. Chamo isso de requisito mínimo diário para um casamento saudável. Se você começar com um mínimo a cada dia, em poucas semanas ou meses, a conversa de qualidade fluirá livremente entre vocês. Além da linguagem do amor básica, que é o tempo de qualidade, a saber dar ao cônjuge sua completa atenção, existe outro dialeto chamado atividades de qualidade. Num recente seminário sobre casamento, pedi aos casais que completassem a seguinte frase: sinto-me mais amado por meu cônjuge quando... Aqui está a resposta de um marido de 29 anos, casado há 8. Eu me sinto mais amado por minha esposa quando fazemos coisas juntos. Atividades que ela e eu gostamos de fazer. Conversamos mais. É como se estivéssemos namorando de novo. Essa é uma resposta típica de indivíduos cuja linguagem do amor primária é tempo de qualidade. A ênfase consiste em estar junto, fazer coisas juntos, dedicar ao outro sua atenção plena. Atividades de qualidade incluem qualquer coisa na qual um dos dois ou ambos tenham interesse. A ênfase não está na atividade em si, mas na razão de praticá-la. O objetivo é ter uma experiência de casal e, ao fim da atividade, obter a seguinte sensação. Ele se importa comigo e se dispôs a fazer algo de que eu gosto com uma atitude positiva. Isso é amor, e para algumas pessoas é a forma mais evidente do amor. Um dos passatempos preferidos de Emily é visitar livrarias, desde lojas enormes até sebos minúsculos. Jeff, seu marido e leitor bem menos ávido, aprendeu a compartilhar essas experiências com Emily e até aponta livros de que ela possa gostar. Emily, por sua vez, aprendeu a ceder e não forçar Jeff a passar horas entre as pilhas de livros. Como resultado, ele diz todo orgulhoso: prometi desde o início que se ela quisesse um livro, eu o compraria. Talvez Jeff nunca se torne um rato de livraria, mas hoje é um especialista em ser amoroso com Emily. Entre as atividades de qualidade, incluem-se cuidar do jardim, visitar monumentos históricos, colecionar antiguidades, ir a um concerto, fazer passeios ou receber outro casal para jantar. As atividades são limitadas apenas por seu interesse e disposição de tentar novas experiências. Os ingredientes essenciais de uma atividade de qualidade são 1. O desejo de pelo menos um dos dois de realizá-la. 2. A disposição do outro em fazê-la. E 3. A consciência do motivo de fazerem a atividade, expressar amor por meio do ato de estar juntos. Uma das consequências das atividades de qualidade é a criação de um banco de memórias que o casal pode acessar no futuro. Feliz é o casal que se lembra de um passeio matinal pela praia, do jardim de flores plantado na primavera, de correr pela grama atrás de um coelho, da noite em que assistiram juntos ao primeiro jogo de futebol, da primeira e única vez em que esquiaram juntos e ele machucou a perna, dos parques de diversão, dos concertos, das catedrais e, sim, da emoção de tomar banho de cachoeira após uma caminhada de 3 quilômetros. É quase possível sentir o vapor d'água ao se lembrarem do passeio. São memórias de amor, especialmente para as pessoas cuja linguagem do amor primária é tempo de qualidade. E onde encontramos tempo para essas atividades, sobretudo se os dois trabalham fora? Arranjamos tempo da mesma maneira que arrumamos tempo para almoçar e jantar. Por quê? Porque é algo tão essencial para nosso casamento quanto as refeições para a saúde. É difícil? Exige planejamento? Sim. Significa que temos de abdicar de algumas atividades individuais? Talvez. Quer dizer que faremos algumas coisas que não necessariamente apreciamos? Certamente. Vale a pena? Sem dúvida. O que ganho com isso? O prazer de viver com um cônjuge que se sente amado e de saber que aprendi a falar sua linguagem do amor com fluência. Agradeço a Bill e Betty Joe de Little Rock por me ensinarem o valor da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, e a segunda, tempo de qualidade. Agora vamos a Chicago conhecer a terceira linguagem do amor. Sua vez. O que o impede de ter tempo de qualidade com seu cônjuge? Se a linguagem do amor do seu cônjuge é tempo de qualidade.
Passeiem juntos pela vizinhança onde um de vocês cresceu. Faça perguntas sobre a infância de seu cônjuge, como: que lembranças engraçadas você tem dessa época? E depois, qual foi a pior parte de sua infância? 2. Vão até o parque da cidade e aluguem bicicletas. Pedalem até se cansarem. Depois, sentem-se e observem os pássaros. Quando enjoarem dos patos, sigam para o jardim de rosas. Descubram o tom de rosa predileto de cada um e por quê. 3. Peça a seu cônjuge uma lista das 5 atividades que ele gostaria de fazer com você. Planeje realizar uma delas mensalmente durante os próximos 5 meses. Se o dinheiro for um problema, alterne com eventos gratuitos. 4. Pergunte a seu cônjuge que lugar ele prefere sentar-se enquanto vocês conversam. Na semana seguinte, envie-lhe uma mensagem dizendo: quero marcar um encontro na varanda alguma noite dessa semana para conversar. Qual o melhor horário para você? 5. Pense numa atividade que seu cônjuge aprecia, mas que lhe dá pouco prazer. Corrida de carros, feira de antiguidades, academia. Diga-lhe que você deseja expandir seus horizontes e gostaria de acompanhá-lo nessa atividade em algum dia do mês. Defina uma data e faça seu melhor. 6. Planeje uma viagem de fim de semana apenas para o casal em algum momento dos próximos 6 meses. Certifique-se de ser um final de semana em que você não precisa trabalhar e não haja compromissos com os filhos. Concentrem-se em relaxar juntos, fazendo algo que seja do agrado de um de vocês ou de ambos. 7. Reserve tempo diário para compartilhar algo que ocorreu durante o dia. Se vocês passam mais tempo no Facebook do que conversando, talvez se preocupem mais com as centenas de amigos que com seu cônjuge. 8. Promovam uma noite de revisão de nossa história a cada 3 meses. Separem uma hora para se concentrarem na história do casal. Escolham 5 perguntas que os dois devem responder como: A. Quem foi o melhor e pior professor que você já teve e por quê? B. Quando você sentiu que seus pais ficaram orgulhosos de você? C. Qual foi o pior erro que sua mãe já cometeu? D. Qual foi o pior erro que seu pai já cometeu? E. Que lembranças você tem dos aspectos religiosos de sua infância? A cada noite definam juntos quais serão as 5 perguntas. No final da sessão, escolham as 5 perguntas que farão da próxima vez. 9. Acampem na sala de estar. Espalhem cobertores e travesseiros pelo chão. Peguem refrigerantes e pipoca. Finjam que a televisão quebrou e conversem como costumavam fazer quando namoravam. Conversem até o sol nascer ou alguma outra coisa acontecer. Se o chão começar a incomodar, levantem-se e vão para a cama. Vocês não se esquecerão dessa noite. Capítulo 6. Terceira linguagem do amor. Presentes. Morei em Chicago quando estudei antropologia. Por meio de etnografias detalhadas, registros descritivos de uma cultura em particular, visitei pessoas fascinantes em todo o mundo. Fui à América Central e estudei as avançadas culturas maia e azteca. Cruzei o Pacífico e estudei tribos da Melanésia e Polinésia. Também estudei os esquimós da tundra ao norte e os aborígenes ainos do Japão. Examinei os padrões culturais do amor e do casamento e descobri que em todas as culturas estudadas, presentear faz parte do processo amoroso. Os antropólogos ficam intrigados diante dos padrões culturais que tendem a permear as culturas, e era meu caso. Seria possível o ato de presentear constituir uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? A atitude de amar é sempre acompanhada pelo conceito de doar? Essas questões são acadêmicas e, de certo modo, filosóficas, mas se a resposta for sim, há profundas implicações práticas para todos os casais ocidentais. Fiz uma viagem de pesquisa antropológica à Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura dos índios caribes, e na viagem conheci Fred. Ele não era um caribe, mas um jovem negro de 28 anos que perdera uma das mãos num acidente de pesca com dinamite. Depois do acidente, ele precisou desistir de sua carreira de pescador. Ele tinha bastante tempo disponível e eu recebi muito bem a sua companhia. Passamos horas juntos conversando sobre sua cultura. Em minha primeira visita à casa de Fred, ele me perguntou: Sr. Gary, gostaria de um pouco de suco? Respondi entusiasmado que sim. Ele olhou para seu irmão mais novo e disse: vá pegar suco para o Sr. Gary. Seu irmão se virou, saiu pelo piso de chão batido, subiu num coqueiro e desceu com um coco enorme. Abra, ordenou Fred. Com 3 movimentos rápidos de facão, seu irmão abriu o coco, deixando um buraco triangular na parte de cima. Fred me passou o coco e disse: suco para você. Estava verde, mas bebi tudo mesmo assim, pois sabia que era um presente de amor. Eu era amigo dele, e para os amigos, oferece-se suco. No final das semanas que passamos juntos, enquanto me preparava para deixar a pequena ilha, Fred me ofereceu um último símbolo de seu amor. Era um galho torto de quase 40 centímetros que ele havia tirado do oceano. Pelo impacto das rochas, tornara-se macio como seda. Fred disse que o galho era encontrado nas praias de Dominica havia muito tempo, e ele queria que eu levasse como uma lembrança da bela ilha. Ainda hoje, ao olhar para o presente, quase posso ouvir o som das ondas do mar caribenho. Não é, porém, apenas uma lembrança de Dominica, mas sim uma recordação de amor. Um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer: olhe, ele estava pensando em mim, ou ela se lembrou de mim. É preciso pensar em alguém para presentear. O presente em si é um símbolo desse pensamento. Não importa se custa dinheiro. O importante é que você pensou na pessoa. E não é apenas a intenção do pensamento que conta, mas o pensamento expresso pelo presente oferecido como expressão de amor. As mães se lembram dos dias em que seus filhos lhes trouxeram flores colhidas no jardim e as presentearam. Sentiram-se amadas, ainda que seja uma flor que não queriam ver colhida. Desde os primeiros anos, as crianças são inclinadas a dar presentes a seus pais. Outro possível indicativo de que presentear é algo fundamental para o amor. O presente é um símbolo visual do amor. A maioria das cerimônias de casamento inclui o ato de dar e receber alianças. A pessoa que realiza a cerimônia diz algo como: estas alianças são sinais externos e visíveis de um elo interior e espiritual que une o coração dos noivos num amor sem fim. Não é retórica inútil, é a expressão verbal de uma importante verdade. Os símbolos possuem valor emocional. É algo demonstrado ainda mais claramente no final de um casamento que se desfaz, quando o marido ou a esposa deixam de usar a aliança. É o sinal visível de que o casamento enfrenta sérias dificuldades. Certo marido disse: depois que ela jogou sua aliança de casamento em mim e saiu de casa irritada, batendo a porta, percebi que nosso casamento passava por sérios problemas. Levei 2 dias para apanhar a aliança. Quando finalmente a peguei, desatei a chorar. As alianças eram um símbolo do que deveria ter sido, mas, estando na mão dele e não no dedo dela, eram lembretes visuais de que o casamento desmoronava. As alianças solitárias despertaram emoções profundas no marido. Símbolos visuais de amor são mais importantes para alguns do que para outros. É por isso que as pessoas possuem atitudes diferentes em relação a alianças de casamento.
Algumas jamais atiram depois de se casar. Outras nem sequer a possuem. Esse é outro sinal de que as pessoas têm diferentes linguagens do amor. Se minha linguagem do amor primária são presentes, darei grande valor à aliança que ganhei e a usarei com grande orgulho. Ficarei bastante comovido pelos outros presentes recebidos ao longo dos anos. Eu os verei como expressões de amor. Sem os presentes como símbolos visuais, talvez eu questione o amor de meu cônjuge. Há presentes de todos os tamanhos, cores e formas. Alguns são caros, outros são gratuitos. Para a pessoa cuja linguagem do amor primária são presentes, o custo será de pouca importância, a não ser que esteja muito distante do seu orçamento. Se um milionário der apenas presentes baratos, a esposa pode questionar se é mesmo uma expressão de amor. Mas quando as finanças da família são limitadas, um presente de valor irrisório pode representar um amor que vale milhões. É possível comprar, achar ou criar presentes. O marido que encontra uma pena de pássaro interessante no caminho para casa e apresentei à sua esposa descobriu uma forma de expressar amor. A menos, é claro, que a esposa seja alérgica a penas. Para o marido com condições, a esposa pode comprar um belo cartão por preços módicos. Para quem não tem condições, é possível fazer um de graça. Pegue papel do cesto de lixo de seu trabalho, dobre-o ao meio, recorte um coração com a tesoura, escreva "Eu amo você" e assine seu nome. Presentes não precisam ser caros. Mas o que fazer quando a pessoa diz "Não sou de dar presentes. Não recebi muitos presentes durante a infância. Não aprendi a escolher presentes. Não é natural para mim." Parabéns. Você fez a primeira descoberta sobre como tornar-se um cônjuge dedicado. Você e seu cônjuge falam linguagens do amor diferentes. Agora que fez essa descoberta, proponha-se a aprender sua segunda linguagem. Se a linguagem do amor primária do seu cônjuge são presentes, você pode se tornar um especialista em presentear. Na verdade, essa é uma das linguagens do amor mais fáceis de aprender. Por onde começar? Faça uma lista de todos os presentes pelos quais seu cônjuge já expressou entusiasmo no decorrer dos anos. Podem ser presentes seus ou de familiares ou amigos. A lista lhe dará uma ideia do tipo de presentes que seu cônjuge ficaria feliz em receber. Se você tem pouca ou nenhuma noção de como escolher os tipos de presentes da lista, peça ajuda de familiares que conhecem seu cônjuge. Enquanto isso, escolha presentes que se sinta à vontade para comprar, criar ou achar, e os presenteie. Não espere uma ocasião especial. Se a linguagem do amor primária de seu cônjuge são presentes, praticamente qualquer coisa que lhe der será recebida como uma expressão de amor. Se houve críticas a seus presentes no passado, e se quase nada que você presenteou foi aceitável, então é quase certeza que presentes não são a linguagem do amor primária de seu cônjuge. Se você quer ser um presenteador eficaz, talvez seja preciso mudar sua atitude em relação ao dinheiro. Cada um de nós tem uma percepção individual dos propósitos do dinheiro, bem como várias emoções associadas ao ato de gastá-lo. Alguns gostam de gastar e se sentem bem com isso. Outros têm uma perspectiva voltada a poupar e investir, e se sentem bem quando guardam dinheiro e o investem sabiamente. Se você é um gastador, então terá pouca dificuldade em comprar presentes para seu cônjuge. Mas se for um poupador, sentirá resistência emocional à ideia de gastar dinheiro como expressão de amor. Você não compra coisas para si, porque deveria comprar coisas para seu cônjuge. Essa atitude, porém, não leva em conta que você está comprando coisas para si mesmo. Ao poupar e investir, você compra valor próprio e segurança emocional. Você cuida de suas próprias necessidades emocionais através da maneira de lidar com o dinheiro. O que você não faz é satisfazer as necessidades emocionais do seu cônjuge. Se descobrir que a linguagem do amor primário do seu cônjuge são presentes, talvez venha a entender que comprar presentes é o melhor investimento a fazer. Você investe em seu relacionamento e enche o tanque de amor emocional dele. Com um tanque de amor cheio, ele lhe retribuirá amor emocional numa linguagem compreensível para você. Quando as necessidades emocionais de ambos são satisfeitas, o casamento assume uma dimensão completamente nova. Não se preocupe com suas economias. Você sempre será um poupador, mas investir no amor ao cônjuge é investir em ações de alta lucratividade. Existe um presente intangível que às vezes fala mais alto que um presente material. Eu o chamo de presentear a si mesmo ou presente da presença. Estar presente quando seu cônjuge precisa é uma atitude de grande valor a alguém cuja linguagem do amor primária são presentes. Jean me disse certa vez: "Meu marido Dom gosta mais de futebol do que de mim." "Por que você diz isso?" perguntei. "No dia em que nosso filho nasceu, ele estava jogando futebol. Passei a tarde inteira deitada na cama do hospital enquanto ele jogava futebol. Ele estava lá quando o bebê nasceu?" "Ah, sim, ele ficou tempo suficiente para o bebê nascer, mas 10 minutos depois saiu para jogar futebol. Fiquei arrasada. Era um momento tão importante de nossa vida. Queria que o compartilhássemos juntos. Queria que ele estivesse ali comigo, mas Dom me abandonou para ir jogar." Aquele marido poderia ter mandado uma dúzia de rosas, mas elas não teriam falado tão alto quanto sua presença no quarto do hospital. Pude perceber que Jean ficou profundamente magoada com aquela experiência. O bebê tinha agora 15 anos, e ela falava do episódio com tamanha emoção que parecia ter acontecido ontem. Sondei um pouco mais. "Você se baseou apenas nessa experiência para chegar à conclusão de que Dom ama mais o futebol do que você?" "Não", respondeu ela. "No dia do velório de minha mãe, ele também foi jogar futebol." "Ele foi ao velório?" "Sim, ele foi ao velório, mas assim que acabou saiu para jogar futebol." Não pude acreditar. Meus irmãos e irmãs voltaram para casa comigo, mas meu marido estava jogando futebol. Mais tarde perguntei a Dom sobre as duas situações. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Sabia que ela ia falar sobre isso. Estive ao lado dela durante todo o trabalho de parto e quando o bebê nasceu. Tirei fotos e estava muito feliz. Não podia esperar para contar a meus amigos do time, mas minha alegria acabou quando voltei ao hospital naquela noite. Ela estava furiosa comigo. Não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Pensei que ela se orgulharia de mim por ter ido contar ao time. "E o que aconteceu quando a mãe de sua esposa morreu?" perguntei. "Kate provavelmente não lhe disse que eu tirei licença do trabalho uma semana antes que a mãe dela morresse, e que passei a semana inteira no hospital e na casa de minha sogra, fazendo reparos e ajudando no que fosse preciso. Após a morte e o fim do velório, senti que fizera tudo o que podia. Precisava de uma pausa para tomar fôlego. Gosto de jogar futebol e sabia que o esporte